Gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Senhor toque na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o Senhor venha abençoar todos da sua casa. E aonde tem o mal, qualquer coisa ruim que estiver acontecendo na sua vida e na sua família, que seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que a bênção do Senhor cubra você e cubra também toda a sua família. E que todo mal enviado, habilitado, que não chegue nas suas portas, que não entre na sua casa, que não toque nos seus amados, que você seja completamente protegido e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós vamos compartilhar, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, eu vou ler todo o versículo, mas eu vou ficar com a parte final: perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então nós vemos aqui que a oração, ela tem um começo e ela tem um caminho de perseverança. Não é porque todo dia eu vou pedir a mesma coisa, mas eu não vou esquecer daquela oração que eu fiz, e todo dia eu posso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu fiz essa oração aqui segundo a tua vontade, conforme está na tua palavra. Eu creio na tua promessa, eu sei que o Senhor vai cumprir, porque a tua palavra tem promessa para aquele que clama, a tua palavra tem promessa para aquele que pede, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Eu quero a tua vontade nessa situação. E eu agradeço pela manifestação do teu querer na minha vida, da tua vontade na minha vida, nessa situação, em nome de Jesus Cristo. Então você vai perseverando. O que muitas vezes acontece é que, como a situação não se move, e muitas vezes parece que ela até piora, e parece que não tem nenhuma intervenção de Deus naquela situação, muitas vezes nós abandonamos aquela oração. E muitas vezes nós nos acomodamos à situação que está. Se está ruim, então está ruim, então vai ficar ruim, porque faz parte da vida ficar ruim. Não. Nós oramos para Deus agir segundo a vontade dele. Então ele vai agir. Ele vai fazer algo. Isso é um mal que está na minha vida, que está na minha casa, que está na minha família. Isso é alguma coisa que está atrapalhando a minha caminhada com Deus. Isso está impedindo o meu chamado, o meu ministério. Está impedindo um sonho que Deus colocou no meu espírito. Não é um sonho que eu quis. É um plano que Deus colocou em mim, que eu sei que foi Deus que colocou esse plano na minha vida. E essa situação está impedindo, essa situação quer impedir. E a palavra de Deus diz que operando Deus, ninguém pode impedir. E existe uma força maligna que está querendo me roubar desse lugar em Deus, que está atuando de alguma maneira para essa bênção não ser alcançada, ela não vai prevalecer. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então eu vou continuar crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus mostrou, conforme está na palavra dele. Eu não aceito menos do que a vontade de Deus na minha vida. E pela palavra de Deus eu já sei que o que está acontecendo
não é o que Deus tem para mim. Porque a palavra do Senhor fala, em Jeremias 29:11, que haverá para nós um bom futuro e uma boa esperança. A palavra de Deus diz nesse texto de Jeremias 29, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra do Senhor e nós estamos perseverando nessa oração. Nós não abandonamos a fé. A palavra de Deus fala para nós em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Esse mesmo texto de Hebreus fala que é um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, a vitória vai chegar. E às vezes nos nossos olhos aquilo ali está demorando. Parece que a situação não anda. Mas Deus tem um tempo. Um tempo que Ele trabalha. Um tempo que Ele age. Enquanto aos meus olhos e aos seus olhos nada está acontecendo, esse é o tempo que eu tenho que exercer fé, e você também. Confiança naquele que não falha, naquele que é fiel. Eu tenho que continuar servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra e exercendo o meu chamado e o meu ministério. Nós lembramos agora do sacerdote Zacarias. Ele foi o pai de João o Batista e ele casou com Isabel. E quando eles eram jovens, casados, Isabel não engravidava. E ele fez uma oração pedindo ao Senhor um filho. E o tempo passou. Ele já estava bem idoso. Ela também estava idosa. Mas ele não abandonou o seu chamado, o seu ministério. Ele continuou indo à casa do Senhor, servindo como sacerdote. E um dia a turma dele foi sorteada para entrar lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, porque era por sorteio. E tinha sacerdote que até morria sem ser sorteado. Isso era um privilégio muito grande. E ele foi sorteado. E quando ele estava lá, exercendo o seu chamado, o seu ministério, Gabriel, o anjo do Senhor, ele foi enviado até Zacarias e falou: Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida. E a sua mulher, Isabel, ela vai ter um filho. E esse filho foi nada menos que João o Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, aquele que anunciou e proclamou o arrependimento, aquele que batizava no Jordão e aquele que batizou a Jesus ali no Jordão. Então, foi uma longa espera que valeu muito a pena. E ele não ficou revoltado, ele não ficou irado com Deus, ele não jogou tudo para o alto, porque ele não foi pai quando era jovem, e nem a sua esposa foi mãe ainda jovem. Eles já tiveram João o Batista bem avançado em idade, bem avançado. Então Deus escolheu um casal de idoso para ser o pai
de João o Batista. E Jesus, testificando e testemunhando sobre João, ele falou que dos profetas, João o Batista, ele foi o maior profeta. Então você vê que não é para você desistir, nem eu. É para perseverarmos na oração. Porque no momento certo, Deus vai manifestar esse milagre e essa vitória, conforme a vontade dele no tempo dele. Enquanto isso, nós aprendemos com Zacarias, aprendemos com Isabel a seguir em frente, a ir para o templo, a exercer o chamado, o ministério, a obedecer ao Senhor, porque esse milagre Deus que vai fazer, eu não preciso me ocupar dele. Eu tenho que me ocupar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para realizar. Com a ajuda dele eu vou realizar. E vou seguindo, tocando a vida. A qualquer momento, Deus vai manifestar a vitória e o milagre dele. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Que você seja cheio do Espírito Santo. A tua vitória vai chegar. O teu milagre vai acontecer. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Deus te abençoe muitíssimo.